A paz do Senhor a todos os meus queridos. Meus amados, amanhã nós teremos a nossa EBD e eu quero aqui trazer uma rápida reflexão para você que ama a escola dominical. Nós estaremos na lição 9, o mistério da unidade revelado, e eu gostaria de compartilhar esse vídeo com você, professor, você que lidera, você que trabalha, a escola dominical, e também principalmente para nossas queridas professoras de crianças e juniores e adolescentes que nem sempre têm tido a oportunidade de estar na classe com os adultos, Então veja bem, nessa lição número 9, nós vamos estudar algo muito importante, que é sobre a revelação do mistério, da igreja. E simplesmente, meus queridos, nós encontramos aqui algumas expressões muito profundas, do que Deus revelou a Paulo. Ele coloca assim no capítulo 3 aos Efésios, versículos 1 a 13, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Observe que ele está falando para aqueles que não eram judeus. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então o nosso comentarista, ele trata aqui que Paulo, e todos os demais apóstolos, e todos os profetas do Antigo Testamento, eles, através da pessoa de Jesus, receberam a revelação da igreja, que é composta de judeus e também das nações gentílicas, tá certo? E esse mistério, ele vai falando da compreensão, pelo qual, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério. Essa palavra mistério vai ser explicada aqui pelo nosso comentarista, que ela é um segredo que precisa ser desvendado, como algo que estava atrás de uma cortina, tá bom? Ele fala no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Esse como agora é muito frisado em nossa lição, porque no tempo certo, ou seja, no tempo já do apóstolo Paulo, a revelação, embora, por exemplo, no capítulo 34 do profeta Isaías, capítulo 11 também do profeta Isaías, nós temos assim várias menções, capítulo 54, versículo 1 ao 3 principalmente, e já no Antigo Testamento, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e fala que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que inclui o gentio, tá bom? O texto continua dizendo, explicando, o mistério é este, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelos evangelhos, do qual Paulo foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. Observe que ele está aqui falando a respeito de sua chamada específica, revelado a ele sobre a igreja de Cristo. E olha que Paulo era judeu de carteirinha, ele era um judeu realmente dedicado ao judaísmo. Então isso é muito maravilhoso, como é que Deus usou alguém do próprio contexto judaico para expor uma verdade tão profunda, O comentarista chega a dizer que os judeus achavam que era só para eles as bênçãos das promessas. Os gentios eram, a sua maioria, ignorante dessas promessas. Então, hoje nós sabemos o propósito, de que Cristo trouxe a unidade. Bom, eu quero só destacar aqui essas duas palavras, que é a unidade e a igreja, tá bom? Ele fala assim, e demonstrar, no versículo 9, a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, Jesus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Gente, eu quero encerrar esse rápido comentário. Eu queria pedir que você, professor, irmão,
frisasse a grande importância da igreja, sendo ela a igreja universal, a invisível, né, composta de todos os que creem em Jesus e o obedecem, e também a igreja local, que é o local onde se reúnem as pessoas em adoração. É muito bom que nós venhamos a frisar a importância do culto, de nós unirmos em 2, 3, 5, 10 mil, 20 mil, não importa, pessoas a fim de adorarmos a Deus e fortalecermos essa entidade espiritual que é a igreja. A igreja não é apenas lugar, como muitos estão achando aí, que é para receber dízimos e oferta. Não, a igreja foi inclusive classificada nessa pandemia como essencial. E ela é essencial porque ela trabalha o ser humano no espírito, com a salvação, a redenção, nas emoções, com a libertação, né? E no corpo, com a cura, com a saúde, com a esperança, com a fé, com a alegria, tá bom? Então, a igreja é a única agência da terra que promove o reino de Deus. Daí nós temos que trabalhar inteligentemente pela fé para fortalecer essa entidade que é a igreja. Então, se você pertence a uma igreja evangélica, está seguindo a Deus, por favor, contribua para que a sua igreja cresça. Frequente os cultos, frequente as reuniões, vá para as orações, ajude, contribua com os seus dízimos, com as suas ofertas, esteja presente nos trabalhos, no trabalho missionário da sua igreja, na evangelização, não é? Faça a sua parte se você tem um talento de louvor, de música, de habilidade na área social, né? E você que é um obreiro chamado por Deus e é um pastor, é um líder, dê um grande valor ao seu rebanho, tratando-o, né, como povo, que é a eclésia chamado para fora. Bom, e eu finalizo falando da unidade, gente. Tanto a unidade entre judeu e gentio, como hoje a nossa unidade. Nós precisamos ser mais, além de unidos, né? Nós trabalhamos a unidade de propósitos para o qual Deus nos chamou. Por quê? O adversário, o inimigo, trabalha muito para nos dividir, sabe? Promovendo discórdia, inveja, contenda. E nós precisamos vigiar e não abrir mão da unidade. Ainda que sejamos diferentes como pessoas, às vezes pensamos diferente sobre determinado assunto, mas a palavra, glória a Deus, de Jesus, a palavra de Deus é o ponto central da nossa fé. Então, tudo aquilo que está na palavra de Deus, nós temos condição de viver em unidade, tá certo? Naquilo que nós discordamos por alguma razão, vamos ser humildes para ouvir o outro lado e aprender, tá bom? Então, tem muita gente aí que sai da igreja por qualquer coisa, sai dos grupos de zap da igreja, sai dos Facebook, usa a mídia para promover a discórdia. Não faça isso. Se você tem alguma diferença com alguém, não use a mídia social para isso. Use a presença. Vá conversar com seu irmão, senta com ele, pede perdão. Uma das melhores formas da gente vencer na vida é pedir perdão. Mesmo que a gente esteja certo, a gente pede perdão a si mesmo, entendeu? Aí você vai preservar o mais importante da igreja, que é a unidade. Que Deus nos abençoe e que você possa ter uma excelente escola bíblica dominical, participando da única agência autorizada por Jesus Cristo na terra e que vai levando-nos, né, ao reino celestial, a igreja. Um grande abraço, vivamos unidos até morarmos juntos no céu, porque se a gente não for unido aqui na terra, meu irmão, como é que nós vamos morar juntos no mesmo céu? Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.